Eu vou agora falar um pouquinho sobre o indicador MACD. E eu quero também, eu estou aqui colocando para vocês o e-mail para sugestões de temas e análises para a quinta técnica. contato@constop.com.br. Então vamos lá. Eu quero primeiro bater com vocês o conceito de divergência. O conceito de divergência é uma situação em que, dado um indicador qualquer, e nós vamos estar falando especificamente do MACD, alguns chamam de MACD, que vem a ser o indicador da convergência e da divergência de duas médias móveis. No caso, esse indicador que foi descrito inicialmente, definido por um trader chamado Gerald Apple, ele definiu como sendo de duas médias móveis de 12, duas médias móveis exponenciais de 12 e 26 períodos. Então, MACD, o default para a quantidade de períodos de cada uma das médias é 12 a primeira e 26 a segunda. Tem a ver a ordem, porque é uma menos a outra. Então, se você fizer de 26 e 12, o seu colega vai estar vendo o indicador positivo e você vai estar vendo o indicador negativo. Então, para padronizar, é sempre assim, o primeiro o menor e o segundo é o maior número de períodos, 12 e 26. O conceito de divergência é um conceito em que nós temos, em qualquer indicador, nós estamos vendo o MACD, topos consecutivamente mais altos no gráfico de preços e topos respectivos mais baixos no indicador. Ou fundos consecutivamente mais baixos no gráfico de preços e fundos respectivamente mais altos no indicador. Como eu mostro para vocês aqui agora. Nesse gráfico aqui. Então aí nós temos essa situação em que vocês vejam o primeiro topo aqui no gráfico de preços, coincide com esse topo no indicador, e o segundo topo também coincide. Entretanto, aqui nos preços, os topos são consecutivamente mais altos e no indicador os topos são consecutivamente mais baixos. Essa é a mais importante indicação que os indicadores nos dão. É uma importantíssima indicação. A maioria dos indicadores e os osciladores, principalmente, nos dão esse tipo de indicação. Seria muito agradável se fosse sempre isso que acontecesse. Mas, infelizmente, a utilização dos indicadores não é tão simples assim, né? Porque, na verdade, nós precisamos ter noção do contexto em que essas indicações estão acontecendo. No caso, por exemplo, do IFR, essas divergências, e eu tenho, acho que um exemplo aqui, as divergências são muito confiáveis quando a tendência é de lateralidade. Então, aqui, nesse exemplo, eu mostro nesse gráfico aqui do meio, que o período que está sendo mostrado aqui nesse gráfico maior, que na verdade é um gráfico de 15 minutos do índice futuro, então eu mostro que o gráfico que está mostrado aqui no intraday de 15 minutos, quando a gente olha nesse quadradinho aqui, o gráfico diário, ou seja, um tempo gráfico acima,
a gente vai ver que este período, que corresponde ao que está aqui no gráfico intraday, então esse período foi uma acumulação que o mercado havia feito. Então, quando o mercado, um tempo gráfico superior, está em acumulação, as divergências funcionam muito bem, e eu estou apenas usando elas como exemplo aqui. Nós tivemos aqui, então, vejam, os fundos consecutivamente mais baixos no gráfico de preços, e o indicador está em cima, tá? É o IFR, está aqui em cima, e aí eu estou mostrando a vocês que no gráfico do indicador nós podemos ver, não sei se está dando para ver, deixa eu dar um zoom melhor aqui, talvez. No gráfico do indicador nós tivemos fundos consecutivamente mais altos. Esse é um dos problemas que acontecem. A gente pode estar vendo uma divergência aqui no gráfico de preços, né, contra o indicador. A gente vê uma divergência, mas o mercado faz mais uma divergência ainda. Quer dizer, ele tem dois fundos consecutivamente menores aqui no gráfico de preços. Você olha no indicador, vê que os dois fundos são consecutivamente mais altos e está imaginando que o mercado vai reverter, só que o mercado cai um pouco mais e faz um terceiro fundo inferior ao último fundo, o que certamente teria acionado a sua ordem de stop, se você já tivesse entrado comprado aqui nesse fundo, né? E ao mesmo tempo, no indicador, você tem de novo um terceiro fundo superior ao último fundo. Então, basicamente, essa é a indicação, uma das principais indicações que os indicadores dão, né? Aqui eu estou mostrando outra divergência, aqui topos consecutivamente mais altos no gráfico de preços e o indicador com topos consecutivamente mais baixos. Aqui, de novo, outra divergência, topos consecutivamente mais altos no gráfico de preços e mais baixos no indicador, e o mercado acaba caindo depois disso. Vocês estão vendo também, vocês devem ter notado que todas as vezes que nós tivemos essas divergências, o mercado respeitou e teve uma queda, né? Aqui teve uma alta, aqui teve uma queda, aqui teve uma queda, aqui nós temos uma divergência altista, preços caindo, indicador subindo. Agora, o que eu queria mostrar é que se aqui no gráfico de preços, se aqui no gráfico diário, a partir de então o mercado iniciasse uma tendência de alta, essa divergência aqui seria nula. E esse é que é o grande problema das indicações de divergência nos diversos indicadores. Se o mercado, enquanto está em lateralidade, por exemplo, no IFR, no estocástico, em vários outros indicadores, os preços vão estar dando, melhor dizendo, os indicadores, ou o indicador vai estar dando indicações confiáveis. Mas quando o mercado entra numa tendência, as indicações não são mais confiáveis. Até são. Quando o mercado está em tendência de alta, se a gente tiver com o gráfico do IFR, olhando junto com o gráfico de preços, as indicações de alta são confiáveis, porém as indicações de baixa, numa tendência de alta, as indicações de baixa do IFR não são confiáveis. Então é assim, a gente, numa tendência de alta, a gente tem que tentar usar o IFR quando depois de uma queda ele der uma indicação de alta. Aí a gente usa. Mas daqui a pouco o mercado vai subir muito e vai dar indicação de baixa no IFR e essa indicação vai ser falsa, né? Então esse aqui é o grande problema dos indicadores. Mas vamos lá para o indicador de convergência e divergência de médias móveis. Então, o MACD é, na verdade, a diferença entre duas médias móveis exponenciais. É uma média móvel de 12 dias e uma média móvel de 26 dias. Quando essa diferença, é simplesmente a diferença que a gente vê do valor marcado pela média móvel no gráfico. Uma média móvel vai estar, digamos, a 36, a outra vai estar a 34, uma menos a outra dá R$2. Então, quando essa linha que mede a diferença entre duas médias móveis, ela estiver subindo, isso
significa que as médias móveis estão se distanciando. Isso, teoricamente, mostra uma tendência com mais força. Quando, por outro lado, a linha do MACD estiver caindo, as médias móveis estão se contraindo. Isso indica a tendência perdendo força. Quando o MACD está na linha 0, significa que as médias móveis estão cruzando. E como se sabe, o cruzamento das médias móveis é sinal de reversão de tendência. Então vamos ver como é que a gente pode usar esse indicador. Aqui agora a gente está vendo um gráfico de preços, candlestick. No gráfico a gente tem traçadas as duas médias móveis. Perdão. E aqui em cima a gente tem o MACD, ou MACD. Então vejam alguns pontos interessantes. Essa linha aqui é a linha 0 do MACD. Então vejam. E essa aqui, a linha cheia, é a linha do MACD. É a linha que mostra a diferença entre essas duas médias móveis. Sendo que essas duas médias móveis são as médias móveis de 12 e 26 períodos. Então, quando essas duas médias móveis se cruzam, o que acontece lá em cima é que o MACD está no nível 0. Quando essas médias, por outro lado, se afastam, como está acontecendo aqui, isso significa, desculpe, quando a linha da diferença sobe, significa que aqui embaixo no gráfico de preços, as médias móveis estão se abrindo. Tá? E quando as médias móveis estão, por outro lado, se fechando, como está acontecendo aqui, nesse nível, a linha do MACD está caindo. A linha pontilhada vem a ser uma média móvel desta linha cheia, especificamente uma média móvel de 9 períodos dessa linha cheia. Então o MACD, na verdade, tem três variáveis que a gente tem que definir. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no Terminal Enfoque. E as variáveis são as seguintes. Se eu vou fazer em, digamos, América Latina Logística, se eu vou fazer um MACD, então eu vou chamar aqui o indicador, vou botar embaixo aqui no gráfico de preços uma média exponencial de 12 períodos e vou botar uma outra média exponencial de 26 períodos. E vou colocar também o MACD para dentro, aonde eu vou definir que os períodos são 12 e 26. Então vejam, eu estou pondo no gráfico tanto as duas médias móveis quanto, e as duas médias móveis estão aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui. Agora sim, nós estamos vendo aí as duas médias móveis traçadas aqui embaixo no gráfico de preços. Eu vou aumentar um pouquinho a linha para a gente ver com mais detalhes. Eu vou fazer com que a maior seja azul e a menor seja vermelha. E aqui as duas linhas do MACD. Ou seja, no Terminal Enfoque a gente não regula a média móvel do MACD. Ele já é definido
como sendo uma média móvel de 9 períodos. As indicações que o MACD dá é quando a média móvel cruza com a linha do MACD. Então, quando ela cruza para cima, isso estaria nos dando uma indicação de alta. Agora, uma indicação que eu quero mostrar a vocês, especificamente, quero mostrar em um gráfico específico, que a gente pode talvez colocar o S&P, que eu costumo dizer que é o ativo que manda no mundo, né? É o histograma do MACD. Então, e o histograma do MACD é um gráfico de barras que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Assim, então aqui nesse gráfico a gente está mostrando as coincidências aqui entre as médias móveis e a linha do MACD. As médias móveis cruzando o MACD em zero. As médias móveis cruzando para cima, a linha do MACD cruzando para cima a linha zero. Tá? Nós podemos ver divergências aqui no gráfico do MACD. Por exemplo, agora nós estaríamos tendo uma divergência aqui, porque nesse gráfico, né? Porque no gráfico de preços, vejam que nós estamos com preços no mesmo nível, mas o MACD está fazendo topos bastante inferiores aqui. Então, isso seria uma divergência. Deixa-me ver se tivemos outra divergência. Não tivemos. Então, agora... e as indicações são quando a média cruza, quando a média móvel do MACD cruza para cima, a gente teria uma indicação de compra, e quando a média cruza para baixo, a gente teria uma indicação de venda, né? Então aqui eu estou mostrando duas indicações que funcionaram. Aqui, após essa indicação, nós tivemos uma alta, após essa outra indicação, nós tivemos uma baixa. Aqui nós tivemos uma alta, uma indicação de alta. Aqui nós tivemos uma indicação de baixa, que foi uma indicação falsa, porque o mercado caiu só um pouco. Aqui nós tivemos de novo uma indicação de alta, funcionou. E aqui nós tivemos uma indicação de baixa. Então agora o histograma. Então o histograma é um gráfico de barras, que mostra a diferença entre as duas médias móveis. Tá? Aqui eu estou mostrando o histograma e o próprio MACD. Então, na verdade, o histograma ele não mostra a linha do MACD. O histograma mostra, na verdade, a diferença entre o MACD e a sua média móvel de 9 períodos. Vejam aqui, quando o MACD cruza com a sua média móvel de 9 períodos, o histograma do MACD está em zero. Então, na verdade, ele mostra quão longe da média móvel de 9 períodos está o MACD. Recentemente, na Expo Money, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do professor Alexander Elder, que é um renomado, para quem não sabe, um renomado escritor americano, autor de vários livros, e ele destacou muito uma indicação do MACD, que são justamente as divergências, mas que no gráfico de histograma a gente consegue visualizar muito bem. E é o seguinte, vejam, eu vou analisar essa queda aqui, e nessa queda aqui eu vejo esse morro aqui embaixo no MACD. Opa!
Então, nessa primeira queda, nós tivemos esse morro aqui no MACD. Já nessa segunda queda, vejam o que o Helder mencionou na sua palestra, a força dos ursos. Então, vejam a força dos ursos aqui e agora a força dos ursos. Isso, na verdade, nada mais é do que uma espécie de divergência. Só que a divergência é um pouco mais sutil do que as divergências que a gente consegue visualizar no gráfico de MACD. São as divergências entre a distância do MACD com a sua média móvel. Tá? Então, isso aqui estaria mostrando uma divergência, né? Fundos no MACD, no histograma do MACD, mais altos, enquanto que no gráfico de preços você tem fundos mais baixos, mostrando que essa queda teve muito menos pressão, os ursos estavam muito mais fracos, na verdade, nessa queda. Agora a gente vai aplicar no mercado atual. Vou mostrar aqui para vocês de novo o nosso endereço para sugestões e perguntas que vocês quiserem fazer para nós sobre o método com stop, sobre a nossa quinta técnica. Por favor, sintam-se à vontade. E agora nós vamos cair fora daqui e vamos para o terminal enfoque, onde eu vou mostrar a vocês. Sim. Antes, não, é isso mesmo. Vamos ver Vamos ver aqui só um minutinho, pronto. Vamos ver o SP500. Vamos colocar, vou livrar a área aqui um pouco. E agora nós vamos colocar o histograma do MACD de 12 e 26 períodos. E vamos analisar, aumentar um pouquinho. Eu estou fazendo isso agora, não sei o que eu vou estar vendo aqui. Nós vamos descobrir juntos o que está acontecendo com essa alta. E o que nós podemos ver é uma pequena divergência aqui no... Uma pequena divergência que mostra que essa alta aqui foi, os touros estavam mais fortes, essa outra alta aqui então, acompanhe com o cursor de preços. Essa alta, os preços, os touros tiveram essa força. Nessa segunda alta, os preços tiveram uma força menor. E nessa alta, que foi maior do que a anterior, os preços tiveram uma força menor ainda, né? E agora essa força está diminuindo, que coincide mais ou menos com o que eu disse a vocês sobre o fato dos preços terem rompido esse nível e agora estarem derivando no sentido da tendência, formando o que eu chamo de deriva e que considero bastante baixista, né? Vamos ver um outro gráfico, por exemplo, Vale do Rio Doce, que é uma ação que subiu bastante. Vamos ver o que a gente pode observar no MACD. Então vamos pegar o histograma do MACD. Eu preciso modificar aqui o default do meu terminal para 12 e 26.
12,26. Tá. Pronto, tá lá. Então vamos ver o que a gente tem. Nós temos o seguinte, que essa última alta, vamos lá. Não temos aí uma conclusão muito clara. Essa última alta, nós tivemos essa como sendo a força dos touros, e a penúltima alta, nós tivemos essa força dos touros, e essa última alta nós tivemos a força dos touros equivalente. Então, indefinido, né? Um pouquinho menos, mas praticamente equivalente. Falando de vale especificamente, deixa eu tirar o MACD daí. Deixa eu ver aqui se tem algum outro gráfico que indicações de alta. Deixa eu ver. ITSA4. Vamos ver. ITSA4. Itaúsa. Acho que está aqui em Ibovespa. Itaúsa está aqui. Vamos ver o que a gente pode falar sobre o rompimento do último topo a 12,50 em Itaú, se o histograma do MACD pode nos dizer alguma coisa. Então estou jogando para dentro, 12,26. Na verdade, eu quero o MACD histograma. Perdão. Aqui está. E também não temos... essa primeira alta de Itaú, nessa primeira alta aqui de junho, o MACD foi até esse nível aqui. Na segunda alta, ele teve um nível mais baixo, e isso resultou numa queda, e agora nós estamos com um nível que é igual ao nível, mas de qualquer maneira, a gente está tendo aqui níveis mais altos nos preços e iguais no MACD. Não está ainda muito conclusivo também. Muito bem, mas eu acho que cumpriu o intuito, que era mostrar a vocês a utilização e especificamente uma consideração que pode nos ajudar a entender se um determinado movimento está acontecendo com pressão das forças compradas e vendidas ou não. Então, quando a gente tem dúvida, a gente pode eventualmente recorrer ao MACD. E eu, pessoalmente, considero o MACD como um dos mais amigáveis e confiáveis indicadores para você ter junto dos seus gráficos. Eu, muitas vezes, quando tenho dúvidas sobre uma situação de mercado, como por exemplo agora, nós estamos em dúvida, nós vimos um rompimento acontecendo tanto no Bovespa quanto no S&P, quanto no mercado americano, mas esse rompimento não está se confirmando, o preço está se arrastando, então eventualmente a gente pode ver os indicadores, né? O outro indicador que nós inclusive já falamos e que a gente poderia rapidamente visualizar aqui no SP500 é o volume. Então eu posso tirar o MACD e colocar o volume.
E aí a gente vai ter uma noção, né, mais ou menos, né? Mas vamos lá. O que o volume pode nos dizer? A gente quer saber... Temos duas perguntas nesse assunto, indicadores. Você quer responder agora? Eu vou responder duas perguntas, sim. O Júnior está me perguntando se eu quero responder, mas em seguida, assim que a gente acabar de ver o volume. Então, o que nós podemos ver, o que o volume nos ajuda a identificar, é como se fosse uma análise, porque vejam, o que está acontecendo? Nós estamos no meio de uma acumulação, que é uma acumulação de um ano aqui no S&P, né? Começa em outubro do ano passado, está se arrastando até hoje. Vejam no contexto macro essa oscilação a partir do... Perdão. Então eu estou no S&P, no SP500, e estou mostrando a vocês que nós temos dúvidas com relação a essa acumulação que está acontecendo aqui. Né, os preços estavam com esse ímpeto e aí eles passaram a andar de lado. E basicamente nós queremos saber se essa acumulação é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento de alta ou se vai reverter o movimento de alta. Né? Basicamente nós vamos ter, assim que essa acumulação for definida para cima ou para baixo, nós achamos que vai ser para baixo, então essa amplitude vai ser projetada ou para baixo ou para cima, e costuma ser o objetivo inicial. Né? Então essa é a nossa dúvida. Nessa hora a gente pode usar o MACD, o MACD, o histograma do MACD, mas podemos usar também o volume. E o volume nos mostra básico, porque a consideração que a gente tem que levar em conta no que tange a volume é a de que, com os preços a favor da tendência, o volume normalmente sobe. E numa tendência de alta, então, quando os preços estão contra a tendência, ou seja, na tendência de alta, quando os preços estão caindo, o volume costuma se retrair. Então, numa tendência de alta é isso que acontece. Nos movimentos, ou se a gente pensar nas ondas de Elliott, na onda 1, que é uma onda impulsiva, o volume aumenta, a onda 2 ele diminui, a onda 3 aumenta o volume, onda 4 o volume diminui, onda 5 aumenta o volume. Aí, eventualmente, a gente chega lá no topo e os preços começam a fazer uma acumulação que a gente não sabe se vai partir para mais uma perna de alta ou se vai reverter aquele processo. Então, o que acontece quando ele chega no topo e faz, por exemplo, uma formação de cabeça e ombros? O que começa a acontecer, que a gente começa a perceber, é que quando os preços começam a cair, ao invés de diminuir o volume, começa a aumentar o volume. E quando o preço começa a fazer a última alta dele, ao invés de subir o volume, ele começa a diminuir o volume. Quer dizer, inverte-se os papéis. Então, isso é bastante interessante de a gente observar, principalmente quando a gente está em dúvida sobre o que exatamente está acontecendo com o volume. No S&P, eu acho que nós temos aqui só de olhar assim, eu acho que a gente tem uma indicação bastante clara sobre o que está acontecendo. Então vamos pegar essa parte da direita aqui, a partir do topo dessa acumulação, e vamos ver o que está acontecendo com o volume nessas altas. Ó. Então, nessa alta aqui, peraí, deixa eu fazer as altas em azul para a gente não confundir, porque depois eu vou fazer as outras em vermelho. Então nós vamos ver o que aconteceu nessa alta e nessa alta. E depois nós vamos ver também o que aconteceu nessa baixa e só. E nessa outra baixa aqui também nós poderíamos ver. Se os preços estão em tendência de alta, quer dizer, se essa acumulação deve dar continuidade à alta, a ideia é que se os preços devem estar quer dizer, se essa acumulação vai dar continuidade à alta, as chances são de que quando os preços subam, o volume aumente. E quando os preços caem, o volume diminua. Né? Mas vamos ver o que exatamente está acontecendo ali no gráfico de volumes. Então vejam, ó, daqui para cá, o volume... Bom, nessa parte aqui o volume diminuiu, a gente poderia dizer. Não é? Agora, nessa parte aqui, ó, daqui até aqui,
o volume diminuiu. Os preços subindo, o volume diminuindo. Eu vou fazer isso aqui em preto. Aqui no volume eu vou fazer em preto. Agora, a hora que o mercado cai, o volume aqui no S&P está subindo. Gráfico falso. Oh, minha gente, desculpem. O Júnior me avisou. Então vamos lá, de volta. Ó. Eu já estou mostrando para vocês aqui que nessa baixa os preços, o volume diminuiu. Ficou meio misto, né? Na verdade ele diminuiu, aumentou e finalmente diminuiu. Agora, nessa alta em azul, o volume diminuiu. Nessa baixa em vermelho, o volume aumentou. Nessa alta em azul, o volume diminuiu. Nessa baixa, o volume aumentou. E nessa última alta, o volume diminuiu e ficou meio estável, né? Mas a gente poderia dizer que ficou de estável para mais alto. Na verdade, dá para dizer que o volume aumentou. Então, também não dá para concluir muita coisa. Se o volume aqui nessa última alta tivesse nitidamente diminuído, nós podíamos achar que os comprados estão perdendo força, mas não é o que acontece. O volume aumentou, também aumentou, mas não muito, né? Vejam como estava o volume aqui no topo do mercado e como está o volume agora. O volume em relação àquilo vem diminuindo. E de qualquer maneira, se a gente vê o longo prazo, esse processo todo aqui é um processo de diminuição de volume. Quer dizer, o mercado caindo e andando de lado e o volume diminuindo. Aqui, por outro lado, no longo prazo, a gente estaria vendo, nesse período que o mercado subiu, o volume aumentando. Mas, por outro lado, não dá para fazer muita conclusão. E essa é uma das razões pelas quais eu evito de usar os indicadores. Estou mostrando a vocês como é que se usa, mas eu sou bastante reticente no que tange ao uso dos indicadores, né? Mas está aí a maneira de vocês eventualmente testarem isso, de repente numa ação específica que vocês estão em dúvida sobre o que está acontecendo, se a atual acumulação vai dar continuidade ou não vai, ou até se há algumas ações que estão em tendência de alta, como o FRAS 3, RAPT 4, MYPK3, WEG 3, SAMB 11 e outras mais, saber se a alta dessas ações está sendo acompanhada com aumento de volume ou não. Se não está, eventualmente a gente pode pensar em apertar o stop, né? Agora, vocês sabem, o que eu gosto mesmo é ver as indicações que os preços nos dão.